Olá pessoal, eu sou o Paulo Folha, eu sou advogado, pós-graduado na área do Direito Civil, Processo Civil e pós-graduando em Direito de Família e Sucessões. E nesse meu primeiro tema, nesse meu primeiro vídeo, né, eu vou falar para vocês um pouco sobre a união estável e o seu registro como uma forma de prevenção de litígios, né? Litígios, processos, demandas futuras. Né? Então, para começar, vou dar uma breve explicação do conceito, né, da união estável e um breve contexto histórico. Né? Então, assim, a união estável, né, nos termos da Lei 9.278 de 96, no seu artigo 1º, a união estável é basicamente a união entre o homem e a mulher, né, com o objetivo principal de constituição de família, de maneira duradoura, pública e contínua. Né? Ou seja, é aquela união, né, entre o homem e a mulher, deixando claro que essa definição quem traz é a lei, né? É a lei que traz essa definição, que é entre o homem e a mulher. Claro, existe a união homoafetiva, sem sombra de dúvida, que se enquadra nas mesmas regras da união estável, que a união estável também tem as mesmas regras do casamento. Ou seja, as mesmas regras do casamento sempre serão aplicadas para a união estável e união homoafetiva. Agora, união estável é uma coisa, união homoafetiva é outra coisa. Então, assim, quem traz essa definição não sou eu, claro, é a lei que traz essa distinção. Mas, no seu conjunto, são iguais, certo? Então, não há distinção, né, entre o que é uma coisa e o que é outra. A distinção é meramente de nomenclatura, certo? Só deixando claro isso. Então, como eu disse, a união estável é a união entre um homem e uma mulher de maneira duradoura, né, pública e contínua. Lembrando que, até 1988, não existia dentro do direito brasileiro a figura da união estável. Então, ela veio com o advento da nossa Constituição Federal, né, no Código Civil que estava em vigor naquela época, que era o Código de 1916. Né? Hoje nós já temos o Código Civil de 2002. Né? Então, no Código Civil de 1916 não existe união estável, somente o casamento como uma forma de entidade familiar. Então, qualquer outra maneira de constituição de família era considerada concubinato. Né? Então, não existia. Então, veio a Constituição Federal e a Lei 9.278, né, regulamentando aí a união estável. Né? Então, agora, adentrando ao nosso tema, sobre realmente o registro da união estável, o registro está previsto no provimento 37/2014 do CNJ. Então, assim, esse provimento diz que os cartórios de registro civil, sempre o primeiro cartório de registro civil da comarca, né? Obviamente, as cidades que só têm um registro civil, a união estável será registrada nesse cartório, né? Mas as cidades que têm mais de um é sempre no primeiro. Então, a união estável pode ser registrada no primeiro cartório de registro civil da comarca, né, sempre no livro E. Então, para quem não sabe, né, basicamente, os livros cartorários são esses principais, do A até o E. Então, o A é para registro de nascimento, o B para registro de casamento, o B auxiliar, no caso, casamento civil, né? O B auxiliar para os casamentos religiosos com efeitos civis, então é registrado no B auxiliar, C para morte, falecimentos, né? E o E para registros em gerais, né? Então, a união estável sempre vai ser registrada no livro E. Então, assim, eu vou trazer algumas hipóteses, né, que são corriqueiras no direito brasileiro sobre como, de fato, aí o registro pode trazer aí economias para você, né, e vantagens futuras para você. Então, assim, vamos supor aqui que você convivia em união estável, né, com o seu companheiro,
ele vem a falecer e você precisa, ele era dependente, ele era beneficiário, né, contribuía para o INSS e você era dependente dele e precisa requerer uma pensão por morte. Então, obviamente, você precisa comprovar a sua qualidade de dependente dessa pessoa, né, e que você convivia em união estável com essa pessoa, né? Então, o INSS vai requerer a documentação. Então, vamos supor que você não tenha como provar a sua união estável. Então, você teria que promover uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte, né? Para que se fosse isso num juízo de família e sucessões, para que fosse reconhecida a união estável. E aí sim, você com essa sentença você levar até o INSS para que fosse requerido o benefício de pensão por morte. Obviamente, o registro da união estável, se você tem uma escritura pública e posteriormente a certidão de união estável, lembrando que essa certidão ela é a mesma coisa que uma certidão de casamento, ou seja, te dá os mesmos direitos, né? Como eu falei, lembrando que as regras da união estável, as regras do casamento, todas elas se aplicam à união estável. Então, obviamente que a certidão de união estável tem o mesmo peso de uma certidão de casamento, né, lavrada em cartório. Então, tudo isso já te livraria dessa ação, entendeu? Você já apresentaria esse documento para o INSS, e o INSS de pronto, acredito eu, que iria deferir o seu benefício de pensão por morte, né? Uma segunda hipótese, que ocorre muito também, é quando você precisa se habilitar em um inventário, né? Então você convivia com essa pessoa em união estável, não havia esse registro, e você precisa, né, fazer com que você receba, né, os bens dessa pessoa, se você conviveu com ela, se você tinha vínculos conjugais, tinha uma família com essa pessoa, enfim, né, convivia em união estável com ela. Então você precisaria, no caso, comprovar sua condição de cônjuge para você poder se habilitar no inventário. Então, claro, com certeza, o juiz iria pedir, né, a comprovação da sua filiação, da sua condição de esposa ou de esposo, né, para poder se habilitar no inventário e requerer aí, no caso, a sua metade dos bens, né, aqueles adquiridos na constância do casamento ou qualquer outro eventual bem, né, enfim, para que você tenha direito aí a receber a sua parte na herança, né? Então, da mesma maneira, caso você não tenha como comprovar nenhuma certidão, você teria que mover a mesma ação de reconhecimento de união estável pós-morte, né? Uma terceira hipótese, também acredito que ainda mais usual, que aconteça bastante, é a hipótese a mulher está grávida, convivendo em união estável com aquele homem, né? E esse homem vem a falecer, né, durante a gestação. Então, o que acontece? O artigo 1597, inciso 1, inciso 1 do Código Civil, determina que os filhos concebidos até 180 dias após, né, o vínculo conjugal, né, o matrimônio, né, entre aquele casal, são considerados filhos do casal, ou seja, entre um homem e uma mulher, certo? Então, obviamente, se a lei diz isso, então se esse pai vem a falecer e a esposa estava ainda em gestação, claro que basta o nascimento com vida dessa criança, né, para ela ser registrada, basta levar a certidão de casamento para que o filho seja registrado em nome do pai, mesmo falecido, né? Porque a lei diz que presume dessa maneira. Então, da mesma forma, é a união estável. Então, se existe a certidão de união estável determinando que aquele casal convive, né, nesse formato familiar, claro que se o homem vem a falecer, a esposa ainda em gestação, né, esse filho que vem a ser concebido, né, que vai nascer, obviamente, posterior à morte, o falecimento desse homem,
vai ser filho dele. Então você também não precisaria mover uma ação de reconhecimento de paternidade pós-morte, né? Então isso já te livra de bastante custos, né? Então são ações que não são baratas, envolvem custas processuais, honorários, advocatícios. Então, para vocês perceberem, assim, como um simples registro já te livra de realmente grandes problemas, grandes demandas futuras, né? Lembrando que, como eu falei, as mesmas regras do casamento se aplicam para a união estável, né? Também quero fazer aqui um adendo, como eu falei, que todas essas regras também se aplicam à união homoafetiva. Lembrando também que a Resolução 75 do CNJ determina que os cartórios de registro civil são obrigados, né, a habilitarem os casais homoafetivos para o casamento, né, que existe todo o processo de habilitação, proclamas, né, então tudo para o casamento, entre pessoas de sexos distintos também se aplicam para as pessoas do mesmo sexo, o casamento das pessoas do mesmo sexo. Então, inclusive, se o cartório se negar a fazer, né, que eu acredito que hoje realmente já com essa resolução do CNJ seja muito difícil, não vejo aí o porquê, o cartório pode sofrer sanções da Corregedoria Estadual, né, e também do próprio CNJ, né? Então, tudo se aplica. Todas as regras do casamento se aplicam para a união estável e união homoafetiva, sem ressalvas nenhuma, né? Como eu falei no início, a lei não traz distinção, né, distinções jurídicas, né, entre os formatos familiares, né? Somente a mera questão é de nomenclatura, né? Isso realmente é uma lei antiga, uma lei de 96, né, que trouxe realmente essa denominação, mas que não faz aí realmente, juridicamente não tem nenhuma diferenciação, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero aí um feedback de vocês, claro, né? Sugestões de temas de direito de família, né, aí para futuros vídeos, e agradeço aí a atenção de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.